Bom dia, eu sou o professor Newton José Riso. Nós vamos dar início hoje ao curso de Eletrônica Básica. Esse curso é um curso básico para aquelas pessoas que desejam conhecer um pouco mais sobre eletrônica, que estão querendo entrar nesse mundo. E hoje nós vamos ver o que é tensão, corrente, resistência, a lei de Ohm, e a associação de resistência, tá? Como é que a gente calcula essas associações série, paralelo, paralelo série, né? Então vamos começar nossa aula hoje. O módulo 1, né, falando sobre tensão. O que é tensão? Tensão a gente pode entender como a força que move os elétrons entre um polo e o outro da bateria ou da fonte de energia. Então eu tenho uma fonte de energia, aqui está representado os símbolos eletrônicos, né? Aqui, essa fonte aqui de 9 volts é uma fonte de corrente contínua, de tensão contínua, a gente fala, ou seja, ela não é variável, ela fornece sempre 9 volts continuamente. E aqui uma fonte de tensão alternada, que ela varia de 0 ao 127, que é o máximo, depois volta ao zero, vai para menos 127 e volta ao zero. Então ela é uma fonte corrente de tensão alternada. Ela não mantém a tensão nunca num constante, né? Ela varia de 0 a mais 127 e menos 127. Ela vai variando essa tensão. Então, para a gente ter noção, a fonte de tensão é a fonte de força, ela que vai mover a corrente, os elétrons que vai passar dentro dos fios, que vai atravessar do polo positivo dela, no caso, uma tensão constante, né, de corrente constante, vai passar do polo positivo para o polo negativo. Então, essa movimentação de elétrons aqui vai ser gerada pela essa potência da tensão aqui, né? Então, é proporcionalmente ao valor da tensão, a gente vai ter uma movimentação de elétrons aqui. Então, essa movimentação de elétrons é o que a gente chama de corrente elétrica. Então, ela é a quantidade de elétrons que atravessa um fio, por exemplo. No caso aqui, nós temos dois circuitinhos, né? Um de tensão contínua, outro de tensão alternada. Ela aqui vai fornecer 9 volts, vai passar uma corrente X aqui, e aqui, através de um resistor, que a gente vai ver mais na frente, e vai voltar para o polo negativo. Então aqui vai passar um fluxo de corrente, que é uma corrente contínua, sempre do positivo para o negativo. Aqui, como é uma tensão alternada, ora ele vai circular nessa posição, deixa eu marcar aqui, ora ele vai girar nessa posição, girar assim, do positivo do negativo vai estar aqui, ora ele vai girar ao contrário. E isso vai depender da frequência, né, que é quantas vezes ele vai passar do zero até o mais 27, para o zero, para o menos 127, de volta para o zero. Então é um ciclo, né? Na nossa tomada que a gente tem em casa, esse ciclo é chamado de 60 Hz, né? A frequência 60 Hz. Isso depois a gente vai ver mais para frente, frequência das tensões alternadas. Mas o que a gente tem que saber aqui é que a corrente elétrica é a quantidade de elétrons que circulam entre dois polos, certo? Resistência. Resistência, aqui também é o mesmo circuitinho, né? É uma grandeza que se opõe à passagem de corrente elétrica. Ou seja, você vai ter a tensão, a diferença de potencial, empurrando os elétrons. Porém, tem algo que impede essa passagem total desses elétrons através do circuito, e ao nome se dá resistência. Tem uma figurinha ilustrativa aqui, que é bem interessante,
essa figurinha aqui, que mostra a tensão empurrando o elétron e a resistência dificultando a passagem desse elétron pelo fio, né? Então ele faz uma força aqui para contrária à tensão para evitar que o elétron passe, mas o elétron sempre passa, né? Porque ele é um limitador, vamos dizer assim, da corrente elétrica. Então, o próximo é a definição da lei de Ohm. Ou seja, o que é a lei de Ohm? É o que permite a gente calcular ou relacionar as três grandezas: tensão, corrente e resistência. Então, para a gente calcular uma resistência no circuito, a resistência R, eu tenho que ter a tensão e a corrente. Aí eu calculo a razão entre tensão e corrente, eu acho a resistência. Se eu tiver resistência e a corrente, eu consigo calcular a diferença de potencial. E se eu tiver a tensão e a resistência, eu calculo a intensidade de corrente. Tá? Para a corrente alternada, a gente pode até assumir isso agora, mas ela ainda tem outro componente que é o coeficiente de potência, que entra na conta. Mas a gente não vai ver isso agora, vai ver mais para frente. Mas tensão contínua é como se o nosso fator de potência fosse 1, então o cálculo é exatamente esse. Tá? Então, para exemplificar, vamos calcular a corrente elétrica que passa aqui nesse circuito aqui. Então eu tenho 9 volts, que é a tensão, que é a diferença de potencial da bateria. Tenho o resistor aqui que é de 1K ohm. 1K aqui significa 1000 ohms, tá? Então tem aqui 1K ohm. Como é que eu vou fazer essa conta? Eu vou pegar, substituir aqui em V 9 volts em I. Eu quero saber o I, né? Então eu troco aqui, onde estava o I aqui, eu multiplico para cá, fica tensão igual a R vezes I. Aí eu passo o R aqui para baixo. Então eu tenho I igual a V sobre R. Então 9 volts dividido por 1000. Então dá uma intensidade de corrente de 0,009 amperes. Ou, a gente pode simplificar, que a corrente é de 9 miliamperes. Esse M minúsculo aqui significa que nós estamos dividindo esse 9 por 1000. Tá? Então isso aqui é como se fosse miliamperes, ou seja, o zero né, 0,009, eu ando com as casas decimais para cá, então, a vírgula está aqui, então eu vou andando para cá, 1, 2, 3, então tem 3 andadas para a vírgula para a direita, eu coloco o M minúsculo, que é o miliamperes, certo? Então, por hoje é só, obrigado.